Ações cinesiológicas no agachamento. Parece simples e é, até um certo ponto. Mas tem uma galera que se enrola no processo básico. Fica comigo, vou te mostrar nessa videoaula como o pessoal do Muscle and Motion demonstra as ações musculares no agachamento. Bem interessante, bem intrigante. Fica comigo aí para verificar. Olha só, galera, então vou botar para rodar aqui, ó. Agachamento aí, um bonequinho, né? Representando aqui. Ele observa o exercício de agachamento e aí ele começa a fazer algumas experimentações. Bem bacana, né? Canal do YouTube do Muscle and Motion. Dá uma olhadinha lá, velho, valeu. Então ele bota o cara agachar lá o esqueleto agacha e ele começa a fazer uma análise, né? E isso que é intrigante, isso que é legal, é uma forma bem divertida de estudar. Ele vai lá e joga o quadríceps. Oi, se eu fixar, ancorar o quadríceps aqui nos pontos de origem e inserção e ativar o quadríceps, né? Qual seria o efeito disso, né? Tá lá, o quadríceps femoral, o músculo-alvo do exercício ou do movimento. E ele vai lá e ativa o quadríceps. Vamos ver o que, que acontece com isso, né? Aí estende o joelho, ação motora do quadríceps. Só que ele verifica que simplesmente estender o joelho não resolve o problema do agachamento. O cara não agacha ao estender o joelho, né? Ele simplesmente estende o joelho, o que já era de se esperar, mas não faz o movimento de agachamento. Então, começa a pensar, né? Essa é uma questão intrigante. Nós devemos fazer exatamente isso. E tem que pensar, pô, o meu tronco tem que subir no agachamento para que eu possa descer, e quando eu fizer a fase ascendente, ele suba. Aí ele começa a pensar e raciocina com a utilização do glúteo máximo, que é um extensor de quadril. Bom, se eu fixar o glúteo máximo e os demais flexores de quadril, por exemplo, o grupo isquiotibial, né? O bíceps femoral, o semitendinoso, o semembranoso, que são extensores do quadril, que é o que ele está fazendo agora, né? O bonequinho está lá, intrigado. Multiarticular, passa o joelho, é flexor do joelho também, mas ele quer ver agora, com a ação junta com o quadríceps, sinergista essa ação muscular dos isquiotibiais e do glúteo máximo, sinergismo ao quadríceps, o que que causa? Bom, vai estender o quadril, que é de se esperar, e ao estender o quadril começa a alinhar o corpo, começa a ter um efeito sobre o agachamento na fase ascendente de alinhar verticalmente o corpo. É uma posição? É uma posição. Só que daí ele vai analisar o tronco em si, e ele vê que tem essa tendência de fazer uma flexão tóraco-lombar, acentuando a cifose, retificando a lordose lombar. E aí ele coloca os músculos estabilizadores, os eretores da coluna, os multífidos, quadrado lombar, e ele verifica que, então, com uma contração isométrica dessa musculatura junto com o trapé, o feixe do músculo abdominal transverso, né? Transverso abdominal, ele verifica que aí ele tem uma estabilidade da musculatura do tronco contra a tendência gravitacional de fazer a flexão tóraco-lombar, né? Ou torácica também. E aí ele verifica que ativando todos esses músculos e cada um cumprindo as suas funções, quase que funcionou. Só que lá no tornozelo teve uma dorsiflexão devido à carga do corpo que aumentou o movimento do tornozelo em dorsiflexão. Aí ele vê que tem que botar um flexor plantar, os sólios gastrocnêmios. E quando ele coloca os sólios gastrocnêmios, está resolvido o problema dele para agachar. Agora ele vai ativar o bonequinho e vai sair o agachamento perfeito, com ação sinérgica, independentemente de ser um back squat, um front squat, um overhead squat, um búlgaro, sei lá, vários tipos de exercícios, né, que têm agachamentos unilaterais, bilaterais, independente desse. As ações sinérgicas desses músculos é que permitem, com kettlebell, por exemplo, fazer os agachamentos. Então eu achei uma forma bem interessante o overhead squat, né, que o Muscle and Motion apresenta aqui esse exercício. Então eu vou voltar um pouquinho aqui para a gente poder ver esse final. Vejo que é bem interessante, vejo que essa é a forma que nós temos que pensar. Tem um problema no movimento, como é que eu vou resolver aquele problema? Que músculo poderia atuar ali para resolver aquele problema e eu poder auxiliar, como foi o final do problema dele no tornozelo? Acredito que essa videoaula merece o teu like, a tua inscrição aqui no canal, então te inscreve aqui no canal, metralha o teu like aí para a gente poder continuar fazendo esse material e trazer um vídeo bem simples do Muscle and Motion que eu sugiro que também se inscreva no canal dos caras, porque é bem legal. Vejam bem que com essas ações motoras e com esse entendimento de testando musculatura, o agachamento sai. Um overhead squat, aqui no caso um back squat, né? Um front squat, como eu disse, independentemente do tipo de agachamento, com essas cadeias musculares agindo, algumas em contração isométrica estabilizadora, como o transverso abdominal e a cadeia estabilizadora da coluna vertebral, junto com os músculos motores, resolve o problema do cara, né? Uma forma bem simples para entender, tá certo? Espero ter ajudado vocês hoje. Até uma próxima. Tamo junto.